pesquisa no Inovadores SPM, que eles fizeram uma pesquisa de quanto vale um fã de uma marca no Facebook. E eles constataram, através de uma metodologia, que um fã de uma marca no Facebook, ele compra mais daquela marca, ele fala bem daquela marca, ele induz outros consumidores a comprar daquela marca. Então, realmente, um consumidor satisfeito com uma marca, ele é um propagandista, digamos, daquela empresa. Então, apesar de a gente ter esses mantras, a gente vê um desleixo muito grande das empresas com a questão do CRM, mesmo investindo, às vezes, milhões de dólares em sistemas, em treinamentos. Né? A gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores, a gente vê, citamos aqui especificamente o exemplo do Pão de Açúcar Mais, do programa do Pão de Açúcar Mais, que é um grande CRM, a gente pode dizer isso. Exato. Ele mapeia você digamos, de forma... como se fala isso quando você faz sem ser obrigado a nada, você vai lá, se cadastra. Toda compra você vai lá, dá o seu cartãozinho, eles sabem que espontâneo, é uma atividade espontânea. Uma atividade espontânea, espontaneamente você se cadastra no programa, espontaneamente você está lá. Eles têm um banco de dados fantásticos, eles sabem quantas vezes você compra no supermercado, o que você compra, o que você mais compra, qual a sua média de gasto. E não existe nenhum tipo de ação em relação a isso. Você deu o exemplo da concessionária, eu comprei um carro de uma marca americana. E eles, muito simpáticos, me ligaram e disseram: olha, tá na hora de você fazer a primeira revisão do seu carro, quero saber se eu estava satisfeito. Ok, eu achei, fiquei super contente com o atendimento. Na segunda vez eu tinha vendido o carro. Eles me ligaram para a segunda revisão, eu falei: olha, agradeço, mas eu já vendi o carro. Coloca aí no sistema que eu já vendi o carro. Houve uma terceira revisão e eles me ligaram de novo: olha, tá na hora, olha, eu falei: eu já informei da outra vez que eu vendi o carro. Então, você percebe que eles não tratam bem essa informação, né? Como é que é? Por que será que as empresas investem tanto às vezes, nesses softwares, investem tanto em treinamento e não conseguem trabalhar essa informação de uma forma eficiente? Porque geralmente falta o grande objetivo. Então, as empresas nos contatam: olha, eu preciso fazer, eu preciso colocar um CRM. Você colocar um CRM na sua empresa por colocar não vai funcionar. Isso não funciona. Você precisa ter um objetivo com ele. E o grande erro do passado do CRM é que ele traduzia controle. E nenhuma pessoa gosta de ser controlada, né? Principalmente vendedores, que são os elos de ligação entre o consumidor, entre as empresas. Eles que fazem aquilo acontecer. Então, quando você vai com o objetivo de colocar controle, pode ter certeza que o seu projeto vai ser um fracasso. Então, no passado, você teve projetos milionários de CRM, onde queriam saber qual era o time de futebol que você torcia, qual que era a sua data de aniversário para mandar um e-mail de aniversário. Isso não vende. Isso não vai vender. Isso não vai conseguir com que você mantenha a ação em cima dessa informação. Qual é o seu objetivo de você saber qual é a religião do seu cliente? Qual que é o gosto específico do seu cliente? Então, vamos supor... o Pão de Açúcar, que você deu exemplo, se eles tivessem lá a informação, eles têm a informação, mas eles não tomam ação em cima. O Gilberto vai toda vez lá e compra vinho. Toda vez que você vai no Pão de Açúcar, da Sancorá, você compra vinho. Então, por que ele não manda uma promoção para você via e-mail, via Twitter, via Facebook, via qualquer outro e-mail, de uma promoção específica de uma nova linha de produtos que está sendo trazida pelo Pão de Açúcar? Faz uma parceria com um determinado produtor de vinhos e coloca aí Pão de Açúcar e determinado produtor de vinho está fazendo uma parceria para vocês que gostam de vinho, né? Então ele manda para todos os consumidores que compram vinho regularmente. Exatamente, né? Exatamente. Mas o que acontece? Onde que está o volume do dinheiro? Está na massa. Está ainda ali no topo da cauda longa, que a gente chama. Parafraseando o que Chris Anderson disse há um tempo atrás, que você tem uma cauda longa de consumidores. Então você tem lá 80% dos consumidores que vão gerar o volume, mas você tem os outros 20% da cauda longa que a sua margem é muito maior, é extremamente maior. Ontem eu tive a oportunidade de ir para uma reunião, fui convidado para ir para uma reunião de micro cervejarias, que são cervejas específicas. Hoje no Brasil a gente não tem nem 50 micro cervejarias. Nos Estados Unidos são mais de 2.000 micro cervejarias. Que eles fazem aonde a propaganda deles? Via mídia social. E é barato, é uma forma barata de você ir. São pequenas empresas que têm a necessidade de você ter uma forma de divulgação para um público específico.
e o público está lá, ele pode ser atendido. Então você tem cerveja de mel, você tem cerveja armazenada num barril de carvalho. Foi excelente a integração que teve. Foi uma associação americana que veio no Bar Frangó, lá perto de casa, na freguesia do Ó, excelente local. O Cássio nos convidou para poder ir aproveitar essa oportunidade. E a gente trocou muita informação com essa... Então, assim, imagina o tamanho do mercado de micro cervejarias. Então, o que acontece na prática? Então, você tem lá as grandes marcas, a Ambev, aí você tem a Baden-Baden, você tem a Dama, você tem outras marcas de cervejas que começam a incomodar. A margem é muito maior do que você ganhar aqui no volume. Eles vão lá e compram essa empresa. E aí colocam dentro do portfólio de produto deles. Só que aí o que acontece? O cachorro vai abanar o rabo, né? Na verdade, o rabo tinha que abanar o cachorro nesse sentido, porque a estratégia deles é perfeita ali e funciona. Então, se eu vou para uma grande empresa, provavelmente eu não vou conseguir ter a mesma prática que eu tinha ali. Então, começa a colocar conservante na cerveja. Então, quem tem um pouco mais de paladar e gosta, vai começar a sentir diferença e mudou e vai procurar outra. E isso estimula o mercado a ter vários nichos de micro cervejaria. Um exemplo bem bacana, porque na Bélgica, você pega a Bélgica, os pubs na Bélgica tem no fundo uma pequena produtora de cerveja, que é uma cerveja especial da região. Enfim, é bem interessante esse mercado de pequenas empresas usando todas as mídias sociais para fazer marketing. A gente vai falar logo na sequência, a gente vai falar sobre o CRM social e falar um pouquinho dessa questão das mídias sociais também, que é um assunto bacana. Caetano, vamos fazer algumas perguntas. O pessoal está participando bastante aí no chat. Tem bastante comentário, então, Gilberto. Vamos falar. Se você tiver mais uma pergunta, pode fazer. Tá. E eu queria, você que está com o computador aí, depois eu queria que você falasse também na nossa enquete, que está lá no portal da Urban Systems, www.urbansystems.com.br. Tem uma enquete sobre o tema do programa, que o Caetano vai fazer um convite para vocês entrarem lá e participarem também, que no final a gente vai ver a resposta aí, como é que está a opinião de vocês também. Exatamente. Aliás, vamos falar da enquete antes, Gilberto, para o pessoal já acessar? Bom, se vocês acessarem o site da Urban Systems, que é www.urbansystems.com.br, na própria home desse portal vocês vão ter acesso a essa enquete que tem a ver com o programa de hoje. E a pergunta que a gente está fazendo nessa enquete é: as empresas sabem manter um bom relacionamento com seus clientes no pós-venda? Tem 3 opções, eu estou acessando aqui, mas ainda não abriu para mim, então daqui a pouquinho eu falo essas opções para vocês, mas se vocês acessarem, vocês vão estar vendo essas opções. Participem, que no final do programa o Gilberto vai falar o resultado e aí o Leandro pode comentar em cima disso. E Gilberto, falando da participação do pessoal aqui, tem alguns comentários que eu queria citar. A Milene Moisés, por exemplo, logo no início da entrevista disse: parabéns pela iniciativa, já assisti uma palestra do Leandro e é muito construtiva. A Duda disse aqui que o que interessa ao consumidor é ser bem atendido, e isso faz séculos. O engenheiro Carlos Kuminski colocou: concordo que manter os clientes felizes sai mais barato e a empresa ganha mais. E call center bem feito sai mais caro, mas compensa. E o Mena Barreto, Leandro, ele fez uma pergunta interessante que é a seguinte: como as empresas que tratam com milhões de clientes, como uma operadora de telefonia celular, por exemplo, classifica a captação e a manutenção do cliente dentro das suas prioridades? É mais importante ter novos clientes ou manter os atuais? Esse é o grande segredo, é a pergunta que vale 10 milhões de dólares. Hoje as empresas de telefonia, elas estão num momento crucial, eu digo até que é um momento de identidade, né? Porque você vê uma convergência muito forte das telecomunicações. Então você tinha o rádio, depois você teve a televisão, o telefone, e elas hoje estão ofertando tanto internet como telefonia, como banda larga, como TV por assinatura, canais. Então elas estão no momento elas precisam se identificar no mercado, elas estão distribuindo software também. Tem empresas de telecomunicação que estão distribuindo software. Elas estão virando canais de vendas de software. Então eles estão no momento de consolidação. Você pega mercados como o europeu e o americano, você já tem um mercado mais estabilizado e mercados de nichos muito bem desenvolvidos. Na questão da pergunta de como que eles trabalham com os seus clientes, como o volume de informação é muito grande, eles não têm hoje uma condição
de fazer a segmentação correta desses clientes. Porque você vai estar trabalhando no varejo, e principalmente um mercado em que a classe C está começando a consumir, onde eu vendo mais telefone do que laptop, onde eu tenho linhas telefônicas fixas caindo de vendas e aparelhos telefônicos sendo o que eu acredito, a inclusão digital dessas pessoas, a preocupação deles estão mais na parte de aquisição e estruturar toda essa infra que eles têm para poder suportar a entrada de novos clientes. Aí deixa a desejar. Hoje você não tem uma operadora de telefone, celular, móvel, enfim, que dê uma prestação de serviço diferenciada, uma prestação de serviço VIP, premium, que seja. Não existe, não tem hoje no mercado. É uma oportunidade enorme que tem agora, liberando as empresas que vão poder revender o que eles chamam de última milha de comunicação. Então tem aí um mercado sendo aberto no Brasil para poder ter esse atendimento mais... Um exemplo nosso, Gilberto, a gente está na terceira operadora de celular dentro da empresa. A gente tem 25, 30 aparelhos, 30 linhas para o nosso time e a gente já está na terceira. Então a cada 2 anos a gente troca de operadora. Por quê? Porque o atendimento é o mesmo, não tem a diferença desse atendimento. E mesmo procurando, mesmo insistindo nos canais comuns, é claro, a gente não consegue ter uma resposta. Isso porque a gente é uma empresa. Imagine um consumidor final. Então, assim, tem muito espaço ainda para as operadoras, não só operadoras de telefonia, mas de TV a cabo, de melhorar esse relacionamento. O que a gente percebe é a questão do prospect. Enquanto eu sou prospect, eu sou bem atendido. Depois, você vai falar com o pessoal que usa o gerúndio como estaremos providenciando, estaremos te ligando e assim por diante. É complicado. Eu considero assim que tem muita inteligência aplicada no processo de venda, né? E pouca inteligência aplicada no CRM, no processo do pós-venda. Exato. Outro dia me ocorreu uma ideia, para um plano de saúde, por exemplo. No CRM, eu acho que, imagina, deve ser muito fácil você descobrir da sua base de 7 milhões de associados, quem está usando mais, quem está usando médio, quem está usando pouco, quem não está usando, né? Eu fico pensando assim, por que o plano de saúde não pega e fala assim, olha, o Gilberto, por exemplo, faz um ano que ele não usa o plano de saúde dele. Será que não poderíamos fazer uma ação com o Gilberto e outros tantos mil que não usaram o plano de saúde nos últimos 12 meses e faz uma ação estimulando o cara a fazer um check-up? Porque você sabe que se você fizer o check-up, você vai prevenir. Menos chance de prevenção, menos chance de esse cara ter gastos maiores no plano de saúde. Então é uma ação inteligente, certo? Com certeza. O plano de saúde é bom porque ele vai ter um desembolso menor, porque o cara vai estar fazendo check-up e vai estar fazendo prevenção. Mas é uma situação de curto prazo que pensa. Isso é uma situação de longo prazo. A maioria dos brasileiros que estão hoje no comando não tinham o costume de planejar, de fazer um planejamento desse. Hoje é mais complicado, porque você tinha inflação. Então eu lembro muito bem, meu pai, ele pegava o dinheiro do restaurante dele e tinha que gastar logo, porque o dinheiro na mão era prejuízo, tinha que gastar logo, a inflação ela comia, e está voltando agora, está assustando de novo aí a economia. Então você tinha uma falta de planejamento, então isso é uma ação que é rara hoje no mercado. Então você receber você faz, na verdade, isso é um investimento. Então o que ele vai pensar? Eu tenho uma empresa de capital aberto que eu tenho que dar resultado. Se eu investir isso agora, eu não vou dar retorno para o meu acionista no final. Então por isso que as linhas de responsabilidade social estão começando a conscientizar o empresariado brasileiro e principalmente os consumidores.